Boa noite. Essa é a segunda aula, a segunda parte da primeira aula explicando sobre AD. Agora eu vou falar, na primeira parte eu expliquei a questão 1. Na segunda parte eu vou explicar a questão 2. Questão 2. O mpox é capaz de secretar enzimas inibidoras do sistema complemento. Um importante sistema de defesa componente do sistema imune que auxilia na eliminação de agentes nocivos ao organismo. Considerando a infecção primária relatada na questão 1, responda quais vias do sistema complemento podem auxiliar a resposta do indivíduo no combate ao vírus. Essa questão aqui é muito importante porque ela quer que vocês digam quais vias do sistema. O sistema complemento tem 3 vias: clássica, adaptativa e das selectivas. Duas delas atuam no sistema, na imunidade inata, e uma atua na imunidade adquirida. E eu quero que vocês digam qual a diferença. Por que isso? Porque o sistema complemento ele auxilia um processo chamado de opsonização. O que é isso? Processo de opsonização. O componente exerce seu papel na defesa pela ativação do complexo de ataque à membrana, C5-C9, facilitando a opsonização através do componente C3b, que se liga à bactéria e interage em uma segunda etapa com um receptor específico existente nas células fagocíticas. Olha só, uma coisa que vocês precisam saber. Todas as 3 tipos de linhas do sistema complemento precisam do componente C3. O C3b é uma segunda etapa do sistema complemento, mas o C3 é uma molécula que regula, vamos dizer assim, o sistema complemento. A principal função do sistema complemento é aumentar a resposta dos anticorpos, a memória imunológica e lisar, ou seja, destruir células estranhas. São várias moléculas direcionadas para um ponto, ou seja, para a superfície do patógeno, e a função dela é destruir esse patógeno. Eu vou ler para vocês aqui. Aumentar a resposta dos anticorpos, lisar as células estranhas e remover imunocomplexos de células apóticas. Olha só, há 3 vias de ativação do complemento: clássica, lecitina e alternativa. As 3 vias de ativação convergem para uma via comum quando a C3 convertase cliva o componente C3 em C3A e C3B, anticorpo. A membrana Então, a primeira via que vai ser ativada é a via da lecitina, que liga à monose. Monose é um tipo de açúcar que fica na superfície de algumas bactérias. Tá? A via clássica é dependente de anticorpos, ocorrendo quando o C1 interage com o complexo antígeno IgM ou agregados antígeno IgG. Dependente de anticorpos, ocorrendo quando polinômios, bactérias gram-negativas e proteína ativa. Quando é bactéria, via clássica e via das lecitinas. Quando é vírus, é via alternativa. Deixa eu mostrar para vocês um desenho. Deixa eu tentar compartilhar aqui o desenho, que é um esquema bem interessante que eu descobri aqui. Vocês vão entender. É uma facilidade para vocês entenderem. Ó, vias da lectina. MBL, açúcares microbianos que estão na superfície do açúcar, ativa o complexo C1, que ativa o C4. Via clássica C1, via alternativa C3, C3A, C3B e B. Porém, para que essa via se continue, ela tem um ponto de convergência aqui no meio, que é o C3. A via lecitina e clássica, elas se unem
E para que elas realmente funcionem, elas precisam do componente C3, que se transforma em CT3A e C3B. Tá? A via alternativa inicia com C3, que é convertido em C3A e C3B, BB, depois é reconvertido em C3A e C3, tá? Então, as três vias de ativação convergem para uma via comum quando C3 convertase clisma o componente C3, C3A e C3B. AC anticorpo, AG antígeno. C1 inibidor, complexo de ataque à membrana mágica, protease serina, associada a MB1, BL, MBL lecitina, ligante monose. A lecitina e a clássica é ligada à bactéria. A alternativa é ligada a vírus, tá? É importante vocês saberem a diferença. Não sei se gravou. Vamos lá, gente. Não sei se vocês conseguem ter vias da lecitina clássica e alternativa. Na apostila de vocês, de quem é aluno do CEDERJ, existe um capítulo específico explicando o sistema complemento. Eu vou tentar achar aqui o capítulo e vou ler as explicações para vocês. Por quê? O pessoal da coordenação quer que vocês respondam de acordo com as palavras deles. Só um momento, eu vou ter um problema aqui. Cento e quarenta e um, sistema complemento. Desculpa. Olha só. Deixa eu tentar compartilhar a tela com vocês. Estou no capítulo 7, módulo 1, página 143. Ó, o sistema complemento é formado por um conjunto de aproximadamente 30 proteínas, em contrário, aderidas à superfície ou placentas, que interagem entre si formando uma cascata enzimática. Essa cascata enzimática resulta na eliminação do antígeno e na geração da resposta inflamatória. A ativação do sistema complemento pode ser iniciada por três vias, que é a clássica. A primeira via é descrita e depende de anticorpos para ser ativada. Ou seja, quando o nosso corpo inicia a imunidade inata, ele precisa de anticorpos para marcar as substâncias que podem ser destruídas. Via alternativa não depende de anticorpos para ser ativada. Ou seja, ela não funciona na imunidade inata, somente na imunidade adaptativa. Via das lectinas, similar à via clássica, mas não depende de anticorpos. A consequência da ativação resulta em lise do patógeno ou da célula-alva, opsonização dos micro-organismos, consequentemente da fagocitose, produtos solúveis da clivagem dos componentes do complemento. Esses produtos promovem quimiotaxia para fagócitos e induzem inflamação, amplificação da resposta imune humoral.
eliminação de imunocomplexos. O que eu estou querendo dizer com isso? Quando uma célula é predada, desculpa, só um momento. Quando uma célula é predada por um vírus, é descarregado uma série de cascatas enzimáticas, porque o vírus tem que ser destruído. Mas antes dele entrar na célula, outras estruturas, como anticorpos, já marcaram aquele vírus, mas não conseguiram destruir. Ele, quando entra na célula, aquela célula também é marcada por anticorpos. Quando o anticorpo sozinho, de forma química, ele não consegue destruir com auxílio do sistema complemento, aí entra a imunidade adaptativa. Nesse caso, a imunidade adaptativa promove não só a fagocitose, como também a destruição dessa célula por meio da ação de linfócitos. Esses linfócitos, eles permitem a ativação do vírus, e essa ativação também possibilita que esse vírus seja destruído por causa das questões bioquímicas envolvidas nos linfócitos. Vou explicar detalhadamente. A via alternativa do sistema complemento é encontrada em deuterostomatos, desde os equinodermos. Não. Indica que a via é a mais antiga do sistema complemento e que surgiu em animais há mais de 700 milhões de anos. A via alternativa das lectinas aparece nos agnatas. Tá, isso aqui não é interessante para a gente. O aparecimento da via clássica está estritamente acompanhado pelo segmento de anticorpos dos peixes mandibulados. A nomenclatura dos componentes se dá pelas letras. Deixa eu tentar, que eu acabei me perdendo aqui porque aconteceu um imprevisto aqui e eu me desconcentrei do que eu estava lendo. Olha aqui um esquema bem interessante. Via alternativa, vias lectinas e via clássica. Via alternativa. Ativa-se diretamente na superfície de muitos patógenos, ou seja, ela pode atuar imediatamente após a entrada do antígeno do organismo do hospedeiro. Então, a via alternativa é a primeira via a ser ativada quando um patógeno entra no corpo. Ela ela complementa o sistema, a imunidade inata, tá? O que a pergunta está pedindo para vocês? Quais as vias do sistema complemento podem auxiliar na resposta indivídua ao combate do vírus? Via alternativa, como eu falei para você, por quê? Porque a via alternativa do sistema complemento ativa-se diretamente na superfície de muitos patógenos, ela pode atuar imediatamente após a entrada do antígeno do organismo do hospedeiro, ao contrário da via alternativa e da via. A via clássica depende de anticorpo para ser ativada. Assim, a via clássica só pode entrar em ação alguns dias após a entrada do patógeno. Ou seja, a via alternativa e a via das lectinas, elas são ativadas rápido. Elas são ativadas rápido, tá? Já a via clássica, ela precisa de um tempo, ela precisa de outros complementos para que ela seja ativada. Como essa aula está sendo gravada, eu vou dar a vocês a oportunidade de perguntar para mim por que essa prova, essa AD, tem que ser entregue até o dia 3. Então, vocês vão ter tempo para fazer na segunda-feira, na próxima quarta, para a gente entregar na semana seguinte, tá bom? Eu agradeço quem puder assistir a aula, eu quero que vocês comentem comigo para que a gente possa aprender mais, né, compartilhando as informações. Muito obrigada e até a próxima aula.